Durante uma viagem, encontrei um grande amor do passado morando na rua, e o que ouvi me fez chorar. Eu estava em Porto Alegre fechando a última loja da família, uma viagem que já era difícil, porque significava encerrar um ciclo de 40 anos. Nunca imaginei que aquela tarde fria de junho mudaria tudo. Parei num semáforo perto do mercado público, quando vi uma mulher sentada na calçada, coberta por trapos sujos pedindo esmola. Algo naqueles olhos me fez congelar. Eu conhecia aqueles olhos. Meu coração disparou. Helena! A voz saiu trêmula. Ela levantou o rosto, envelhecido, marcado, destruído pelo tempo. Mas eram os mesmos olhos de 40 anos atrás. Jorge! Ela sussurrou. E naquele momento, o mundo inteiro parou. Meu nome é Jorge Bagatini. Tenho 60 anos e por 40 anos carreguei a lembrança daquela mulher. Helena Ferreira foi meu primeiro amor, meu primeiro tudo. Namoramos dos 18 aos 22 anos aqui em Porto Alegre. Ela era linda, sonhadora. Estudava para ser professora. Eu era um jovem cheio de ambição. Quando apareceu uma oportunidade de emprego em São Paulo que mudaria minha vida, pedi para ela ir comigo. Ela escolheu ficar para cuidar da mãe doente. Prometemos nos reencontrar, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Casei, tive filhos, construí uma vida. Mas nunca, nunca, esqueci Helena completamente. E agora, ela estava ali, sentada numa calçada gelada, vivendo na rua. Como? Por quê? Se você está ouvindo essa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal, porque o que aconteceu depois vai tocar seu coração de um jeito que você não espera. Eu não consegui simplesmente dar uma moeda e ir embora. Não consegui fingir que não a tinha reconhecido. Minha mão tremeu quando estendi ela para ajudar Helena a levantar. Vem comigo, eu disse. Por favor. Ela hesitou, envergonhada, suja, quebrada. Eu não sou mais aquela menina que você conheceu, Jorge. Não importa, vem. Levei ela para uma lanchonete próxima. As pessoas olhavam com julgamento, com nojo até. Não me importei. Pedi comida quente, café, pão, e então perguntei a única coisa que importava. O que aconteceu, Helena? Enquanto ela comia com mãos trêmulas, Helena começou a contar. Cuidou da mãe até o fim, depois casou com outro homem, teve uma filha, mas o casamento foi infeliz. Ele bebia, era violento. Quando finalmente se separou, já estava com 50 anos, sem emprego fixo, sem dinheiro. Trabalhou com faxina até a saúde falhar. Foi despejada. A própria filha virou as costas, com vergonha. Acabou na rua há 3 anos. Cada palavra era uma facada no meu peito. Mas então ela parou de falar. Olhou para baixo. As lágrimas caíram no prato vazio. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, Jorge. Uma coisa que eu carreguei sozinha por 40 anos. Meu sangue gelou. O quê? Ela respirou fundo, e o que saiu da boca dela me destruiu. Quando você foi embora para São Paulo, eu estava grávida. Grávida de você. Junho de 2024. Porto Alegre estava naquele frio úmido típico do inverno gaúcho, aquele frio que entra nos ossos e não sai. Eu tinha chegado na cidade na segunda-feira de manhã, vindo de Curitiba, onde moro há 30 anos. A viagem não era de lazer. Era para assinar os papéis da venda da última loja de materiais de construção que a família ainda tinha em Porto Alegre. Meu pai tinha aberto aquela loja nos anos 70. Eu trabalhei ali na juventude, aprendi tudo sobre o negócio ali. Mas depois que fui para São Paulo buscar outras oportunidades, a loja ficou com meu irmão mais velho. Ele tocou o negócio por anos até se aposentar. Agora, com a idade chegando e sem sucessores interessados, a gente decidiu vender. Assinar aqueles papéis era fechar um ciclo. 40 anos da minha vida resumidos numa assinatura. Por isso eu tinha vindo pessoalmente. Não era só sobre dinheiro. Era sobre respeito. Sobre honrar a memória do meu pai. A reunião com os compradores e advogados foi na quarta-feira de tarde, num escritório elegante ali na Avenida Independência. Durou 3 horas. Quando saí, já eram quase 6 da tarde. O céu estava cinzento, ameaçando chuva. Fazia uns 10 graus. O vento cortava a cara. Decidi caminhar um pouco antes de voltar para o hotel. Precisava processar aquilo tudo. Desci pela Rua da Praia, em direção ao centro histórico. Porto Alegre tinha mudado tanto desde que eu morava aqui. Prédios novos, onde antes tinha casas antigas.
lojas modernas onde tinha comércio tradicional. Mas o centro ainda mantinha aquela alma histórica, aquelas ruas de paralelepípedo, aquela arquitetura que contava a história. Passei pelo mercado público. O cheiro de especiarias e mate misturado com fritura vinha de dentro. Me deu uma nostalgia violenta. Quantas vezes eu tinha vindo ali com a Helena nos anos 80, comprar queijo, azeitonas, aqueles docinhos que ela amava. Helena. Fazia anos que eu não pensava nela com tanta intensidade. Será que ainda morava em Porto Alegre? Será que tinha se casado, tido filhos? Será que às vezes pensava em mim também? Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Era passado. Passado distante. Eu tinha tido uma vida boa. Tinha casado com a Marta. Tinha 2 filhos maravilhosos. A Marta tinha falecido fazia 5 anos de complicações de diabetes. Eu tinha feito as pazes com a vida que escolhi. Mas a verdade é que tem amores que nunca morrem completamente. Ficam ali, quietinhos num canto do coração. E de vez em quando, em momentos como aquele, eles acordam e lembram que existem. Continuei caminhando. Atravessei a rua na faixa de pedestres. O semáforo fechou e eu fiquei esperando ali junto com mais algumas pessoas. Foi quando olhei para a calçada do outro lado. Tinha uma mulher sentada no chão, encostada na parede de um prédio antigo. Estava coberta com cobertores sujos, rasgados. Um papelão embaixo dela para isolar do chão frio. Ao lado, uma mochila velha e uma garrafa PET cortada servindo de pote para esmolas. Algumas moedas lá dentro. Pessoas passavam por ela como se não existisse. É assim que a gente trata quem mora na rua, né? Finge que é invisível. Eu mesmo já tinha feito isso 1000 vezes, mas alguma coisa naquela mulher me chamou a atenção. O semáforo abriu. Comecei a atravessar, mas meus olhos não saíam dela. Não conseguia ver o rosto direito porque ela estava de cabeça baixa, mas tinha algo que eu não conseguia identificar. Parei do lado dela. As outras pessoas continuaram andando, me empurrando, reclamando que eu estava no meio do caminho. Não me importei. Com licença, eu disse baixinho. Ela não levantou a cabeça. Moça, eu tentei de novo, um pouco mais alto. Dessa vez, ela se mexeu. Lentamente, muito lentamente, levantou o rosto. E foi aí que meu mundo parou de girar. Aqueles olhos. Eu conhecia aqueles olhos. Castanhos, amendoados, com aquele brilho. Mesmo sujos de tempo, mesmo apagados pela vida, ainda tinham aquele brilho que eu tinha visto pela primeira vez 40 anos atrás numa festa de escola. Minha voz saiu como um sussurro trêmulo. Helena? Ela piscou, confusa, tentando focar. E então, devagar, o reconhecimento apareceu naqueles olhos. As lágrimas vieram imediatas. Jorge? Eu não consegui falar. A garganta fechou. Os olhos encheram d'água. Ali, parado no meio da calçada, no frio de Porto Alegre, eu tinha reencontrado o amor da minha juventude. E ela estava vivendo na rua. Fiquei ali parado, congelado, sem saber o que fazer. As pessoas continuavam passando, esbarrando em mim, alguns resmungando, mas eu não conseguia me mexer. Só olhava para Helena, para aquela mulher que um dia foi tudo para mim e que agora estava ali, destruída pela vida. Jorge, ela repetiu, a voz saindo rouca, quebrada. É você mesmo? Sou eu, Helena, sou eu. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram direito. Deve ter ficado muito tempo na mesma posição. Estendi a mão sem pensar. Ela hesitou, olhando para a própria mão suja, para os trapos que vestia, para a condição dela. Não, Jorge, eu não sou mais aquela menina que você conheceu. Não toca em mim. Eu tô suja. Eu tô... Helena! Eu cortei, a voz saindo mais firme agora. Me dá a tua mão. Ela olhou nos meus olhos, e naquele olhar tinha tanta vergonha, tanta dor, que meu coração se despedaçou ali mesmo. Mas ela deu a mão. Ajudei ela a levantar. Ela estava magra, muito magra. Os ossos apareciam por baixo das roupas sujas. O cabelo, que um dia foi aquele castanho brilhante que eu adorava, agora estava embaraçado, sujo, grisalho. Vem comigo, eu disse. Para onde? Vamos conversar. Vamos tomar um café. Alguma coisa. Jorge, eu não posso entrar em lugar nenhum assim. Olha para mim. Não me importa, vem. Peguei a mochila velha dela e coloquei no meu ombro. Ela pegou o cobertor e a garrafa com as moedas. Fomos andando devagar. Ela mancava um pouco. Deve ter algum problema no pé.
Tinha uma lanchonete ali perto, uma daquelas simples, de bairro, com mesinhas de fórmica e bancada antiga. Empurrei a porta e entramos. A moça do caixa nos olhou com uma cara estranha. Outros clientes olharam também. Dava para ver o julgamento nos rostos. Não me importei. Sentamos numa mesa no fundo. Helena se encolheu na cadeira, tentando se fazer pequena, invisível. "O que você quer comer?" Eu perguntei. Eu não sei, Jorge. Faz tempo que eu não... Tudo bem. Deixa comigo." Fui até o caixa e pedi. Pão com manteiga, misto quente, sopa de legumes, café com leite e suco de laranja. Comida simples, mas quente, nutritiva. Voltei para a mesa. Helena estava olhando para as próprias mãos, tremendo. Não sei se era do frio ou da emoção. "Desculpa," ela sussurrou. "Desculpa você ter que me ver assim." "Não pede desculpa. Você não tem culpa de nada." "Tenho sim. Tenho culpa de tudo." A moça trouxe a comida. Helena olhou para a comida como se não acreditasse que era para ela. Peguei o pão com manteiga e coloquei na frente dela. "Come, por favor." Ela pegou o pão com mãos trêmulas e deu a primeira mordida. Fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. "Tá quente," ela disse. "Faz tanto tempo que eu não como nada quente." Fiquei em silêncio, só olhando ela comer. Cada mordida parecia dolorosa, como se ela tivesse esquecido como se fazia. Quando terminou o pão, peguei a sopa e coloquei na frente dela. Comeu devagar. Metade da sopa ela tomou, a outra metade não conseguiu. Seu estômago devia ter encolhido. Depois do café com leite, ela respirou fundo e finalmente me olhou nos olhos de verdade. "Como você está aqui, Jorge? Como você me encontrou?" "Eu não te encontrei. Foi Deus que colocou a gente no mesmo lugar no mesmo momento. Eu tô em Porto Alegre vendendo a última loja da família. Passei por acaso naquela rua." "A loja do teu pai?" "Sim, você lembra?" "Claro que lembro. Eu lembro de tudo, Jorge. De cada momento que a gente passou junto." Ficamos em silêncio por um tempo. "E você?" eu perguntei finalmente. O que aconteceu, Helena? Como você chegou aqui?" Ela baixou a cabeça de novo. "É uma história longa e feia. Eu não sei se você quer ouvir." "Eu quero. Eu preciso entender." Helena respirou fundo, juntando forças, e então começou a contar. Depois que eu fui embora para São Paulo, ela cuidou da mãe por mais 2 anos até ela falecer. Ficou sozinha, trabalhando como professora substituta, ganhando pouco. Conheceu um homem, o Renato, que parecia bom no começo. Casou com ele aos 25 anos. Tiveram uma filha, a Júlia, mas o Renato mudou depois do casamento. Começou a beber, ficava agressivo. Nunca bateu nela, mas gritava, xingava, humilhava. Ela aguentou por 20 anos por causa da filha. Quando a Júlia cresceu, foi para a faculdade em outra cidade e não voltou. Casou, construiu a própria vida. E Helena, já com 50 anos, finalmente juntou coragem e se separou do Renato. Tentou recomeçar, mas sem qualificação atualizada, sem experiência recente, ninguém queria contratar uma mulher de 50 anos. Conseguiu trabalhos de faxina, de cuidadora, bicos aqui e ali. Mas a saúde começou a falhar. Problema na coluna, no joelho. Não conseguiu mais trabalhar direito. O dinheiro acabou. Não conseguiu pagar aluguel. Foi despejada. Tentou pedir ajuda para a filha. A Júlia disse que não podia, que tinha os próprios problemas, que a mãe tinha que se virar. Ela tinha vergonha de mim, Jorge. A própria filha tinha vergonha. Helena passou a dormir em abrigos. Depois os abrigos ficaram lotados. Foi para a rua, 3 anos atrás. Eu tentei sair, ela disse, chorando agora. Eu tentei tanto. Mas quando você cai nesse buraco, ninguém te dá a mão. Ninguém olha para você. Você vira invisível. Segurei a mão dela por cima da mesa. Suja, gelada, mas ainda a mão da Helena que eu tinha amado. Você não é invisível. Não para mim. Ela soluçou. E então, limpando as lágrimas, olhou nos meus olhos com uma intensidade que me assustou. Jorge, tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa que eu carreguei sozinha por 40 anos. E se eu não contar agora, eu nunca vou ter coragem. Meu coração apertou. O que é? Ela apertou minha mão com força. Quando você foi embora para São Paulo, naquele dia de março de 1985, eu estava grávida. Grávida de 1 mês. Grávida de você. O mundo desabou. Eu não consegui falar. Não consegui pensar. Não consegui respirar. Grávida.
Ela estava grávida quando eu fui embora, 40 anos atrás. O quê? Foi a única coisa que saiu da minha boca. Helena chorava agora, sem parar, sem se importar com os outros clientes olhando. Eu descobri uma semana depois que você partiu. Fiz o teste na farmácia. Deu positivo. Eu fiquei desesperada. Tentei te ligar no telefone que você tinha me dado, mas nunca atendia. Escrevi 3 cartas. Mandei para o endereço que você deixou. Nunca tive resposta. Minha mente estava girando, tentando processar, tentando encaixar as peças. Eu nunca recebi carta nenhuma, eu disse. Eu juro, Helena, eu nunca recebi. Eu sei. Eu entendi isso depois. As cartas devem ter se perdido. Era 1985, Jorge. Não tinha celular, não tinha internet. Era tudo difícil e eu estava sozinha. Com a minha mãe doente, sem dinheiro, grávida, assustada. E o bebê? O que aconteceu? Helena baixou a cabeça, a voz saindo quase inaudível. Eu dei ele para adoção. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Foi um menino. Nasceu em novembro de 1985. Eu segurei ele só uma vez. Só uma vez, Jorge. Olhei para os olhinhos dele e vi você. Vi a gente. Vi tudo o que a gente podia ter sido. E então eu entreguei ele para assistente social. Assinei os papéis. E nunca mais vi. As lágrimas dela caíam sem parar agora. Eu não tinha condições de criar. Não tinha dinheiro, não tinha trabalho fixo. Tinha que cuidar da minha mãe. Eu achei que estava fazendo o certo. Achei que ele ia ter uma vida melhor com outra família. Mas, Jorge, essa decisão me destruiu. Me destruiu de um jeito que eu nunca me recuperei. Eu chorava também agora. Ali, naquela lanchonete simples, no meio de estranhos, eu chorava pela dor dela, pelo filho que eu nunca conheci, por tudo que foi roubado de nós. Foi por isso que você casou com o Renato, tentando esquecer? Foi. Eu achei que se eu construísse uma nova família, se eu tivesse outra filha, a dor ia passar. Mas não passou, Jorge. Nunca passou. Cada aniversário do nosso filho eu lembrava. Cada novembro, eu morria por dentro de novo. Segurei as 2 mãos dela agora. Por que você nunca me contou? Depois? Em algum momento? Como? Você tinha ido embora. Construiu uma vida. Eu vi você na televisão uma vez, uns 10 anos atrás, numa reportagem sobre empresários. Você estava feliz, casado, tinha filhos. Como eu ia aparecer na tua vida e jogar isso tudo em cima de você? Achei que era melhor você nunca saber. Mas eu tinha que saber. Minha voz saiu alta demais. As pessoas olharam. Baixei o tom. Eu tinha o direito de saber que eu tinha um filho. Que a gente tinha... Não consegui terminar a frase. Só consegui chorar. Helena apertou minha mão. Me desculpa. Me desculpa por ter guardado isso sozinha. Me desculpa por ter tomado essa decisão sem você. Mas eu era nova, Jorge. Eu tinha 22 anos, estava sozinha, com medo. Eu fiz o que achei que era melhor. E vivi com o peso disso todos os dias da minha vida. Ficamos ali, os dois chorando, segurando as mãos um do outro, enquanto o tempo passava. Finalmente limpei o rosto e olhei nos olhos dela. Você sabe alguma coisa sobre ele? Sobre o nosso filho? Não. A adoção foi fechada. Não me deram informação nenhuma. Só disseram que era um casal de classe média que não podia ter filhos. Que iam amar ele como filho deles. E você nunca tentou procurar? Tentei. Há uns 5 anos, antes de acabar na rua. Fui numa advogada, perguntei se tinha como procurar. Ela disse que era muito difícil, que custava caro, que não tinha garantia de encontrar. Eu não tinha dinheiro, desisti. Respirei fundo. Helena, eu não vou desistir. A gente vai encontrar ele. Ela olhou para mim com uma mistura de esperança e medo. Jorge, ele já é um homem de 40 anos. Ele tem a vida dele. E se ele não quiser nos conhecer? E se ele tiver raiva? Então a gente vai respeitar. Mas ele tem o direito de saber a verdade. De saber que não foi abandonado. Que foi uma decisão feita por amor, por falta de opção. E como a gente vai fazer isso? Eu não tenho nada, nem documentos eu tenho mais. Perdi tudo na rua. Levantei da mesa e peguei minha carteira. Deixa comigo, eu vou cuidar de tudo. Mas primeiro, a gente precisa cuidar de você. Do que você está falando? Você não vai voltar para a rua hoje, Helena, não vai voltar nunca mais. Paguei a conta da lanchonete e saímos. Lá fora o frio tinha aumentado.
Helena tremeu e puxou o cobertor sujo ao redor dos ombros. Olhei para ela e senti uma dor no peito. Não ia deixar ela voltar para aquela calçada gelada. Vem comigo, eu disse. Para onde? Pro meu hotel. Vou te conseguir um quarto. Jorge, não. Isso é loucura. Você não pode... Posso sim. E vou. Não discute comigo. Pegamos um táxi. O motorista olhou para Helena pelo retrovisor com cara feia, mas não disse nada. 15 minutos depois, chegamos no hotel onde eu estava hospedado. Um hotel bom, de rede, ali perto do Parque da Redenção. Entramos no lobby. A recepcionista olhou para Helena e depois para mim, confusa. Boa noite, eu disse firme. Quero reservar um quarto para mais uma semana. Pagamento adiantado. Claro, senhor Bagatini. Mas é para o senhor? É para ela. Apontei para Helena. A moça ficou sem reação por um segundo. Recompôs-se. Entendo, vou precisar de um documento dela. Ela não tem documento no momento. Foi roubada. Eu assumo total responsabilidade. A recepcionista hesitou, mas fez o cadastro mesmo assim. Deu a chave. Quarto, 314. 2 andares abaixo do meu. Subimos juntos. No corredor, Helena estava tensa, desconfortável. Jorge, eu não posso ficar aqui. Isso não tá certo. O que não tá certo é você dormir na rua. Agora entra aí, toma um banho quente, descansa. Abri a porta do quarto. Era simples, mas limpo. Cama de casal, banheiro, TV, frigobar. Para mim era normal. Para Helena, devia parecer um palácio. Ela entrou devagar, como se tivesse medo de sujar alguma coisa. Eu vou descer na recepção, ver se consigo alguma roupa limpa para você. Pode me esperar aqui? Ela acenou que sim, ainda em choque. Desci correndo. Pedi para a recepcionista indicar uma loja de roupas perto que ainda tivesse aberta. Tinha uma a 3 quadras. Fui correndo. Comprei calça de moletom, blusa de frio, casaco, meia, chinelo, pijama, roupa íntima. Tudo no chute do tamanho, mas foi o melhor que consegui. Voltei pro hotel com as sacolas. Subi no quarto dela e bati na porta. Helena, sou eu. Ela abriu. Ainda não tinha tomado banho. Ainda estava com as mesmas roupas sujas. Toma. Entreguei as sacolas. Roupa limpa. Toma banho. Se troca. Descansa. Amanhã cedo eu venho te buscar pra gente resolver as coisas. Jorge, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só toma banho e dorme. Você precisa. Ia sair, mas ela segurou meu braço. Por que você tá fazendo isso? Olhei nos olhos dela. Porque eu te amei. Porque a gente tem um filho juntos que eu nunca conheci. Porque você não merece estar na rua. E porque se os papéis tivessem invertido, sei que você faria o mesmo por mim. Ela chorou de novo. Obrigada. Obrigada mesmo. Saí e fui pro meu quarto. Sentei na cama e fiquei ali, olhando pro nada, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Peguei o celular e liguei pro meu filho mais velho, o Rafael. Oi, pai. Tudo bem? Oi, filho. Tá tudo diferente. Como assim? A venda da loja deu problema? Não, a loja tá vendida. Mas aconteceu uma coisa que mudou tudo. Contei para ele. Tudo. O reencontro com a Helena, a situação dela, a revelação do filho. Rafael ficou em silêncio do outro lado. Depois disse, pai, você tem certeza do que você está fazendo? Não, mas eu sei que é o certo. E se for golpe? E se ela estiver inventando isso tudo? Não é, filho. Eu olhei nos olhos dela. Eu conheço ela. É verdade. Rafael suspirou. Então faz o que seu coração está mandando, mas toma cuidado, tá? E qualquer coisa me liga. Vou ligar. Te amo, filho. Também te amo, pai. Desliguei e deitei, mas não consegui dormir. Fiquei a noite inteira olhando para o teto, pensando em tudo. No filho que eu tinha e nunca conheci. Na Helena vivendo na rua por 3 anos. Nas escolhas que a gente faz na vida e como elas podem mudar tudo. De madrugada, umas 4 da manhã, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Jorge? Era a voz da Helena. Me desculpa ligar tão tarde. Eu peguei teu número na recepção. Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu só queria te dizer que eu tomei banho. Um banho quente, de 40 minutos. Chorei o tempo todo. Não lembrava como era bom ter água quente na pele. E agora tô deitada numa cama de verdade, com lençol limpo, e eu não consigo parar de chorar. Minha garganta apertou. Chora, Helena.
Chora quanto precisar. Você merece cada lágrima, cada segundo dessa cama, cada gota dessa água quente. Obrigada, Jorge. Do fundo do meu coração. Obrigada. Descansa agora. Amanhã a gente resolve o resto. Desliguei e finalmente consegui fechar os olhos. Amanhã seria o começo de uma jornada que eu nunca imaginei que ia viver. Na manhã seguinte acordei cedo. Tomei café rápido e desci até o quarto da Helena. Bati na porta. Ela demorou um pouco, mas abriu. Tava com a roupa limpa que eu tinha comprado ontem. O cabelo lavado e preso num rabo de cavalo. Ainda estava muito magra, muito marcada pela vida na rua, mas já tinha uma diferença enorme. Bom dia, ela disse com um sorriso tímido. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 3 anos inteiros. Ótimo. Vem, vamos tomar café da manhã e depois a gente precisa resolver umas coisas. Descemos para o restaurante do hotel. Helena ficou intimidada com tanta comida. Mesa de café da manhã, farto. Peguei um prato e enchi para ela. Pão, frutas, iogurte, queijo, presunto. Ela comeu devagar, ainda com dificuldade, mas comeu. Enquanto ela tomava café, eu abri meu notebook e comecei a fazer uma lista mental do que precisava fazer. Tirar novos documentos da Helena, RG, CPF, levá-la no médico para um check-up completo, encontrar um lugar para ela morar, contratar um advogado especializado em adoção, começar a busca pelo nosso filho. Era muita coisa, mas eu tinha tempo, tinha dinheiro e tinha disposição. Helena, eu disse, hoje a gente vai começar a reconstruir tua vida. Eu vou ficar aqui em Porto Alegre o tempo que for necessário. Mas e sua vida em Curitiba, seu trabalho? Eu sou aposentado, tenho empresas, mas os filhos tocam. Eu tenho tempo, e mesmo se não tivesse, eu ia dar um jeito. Ela mexeu no café, nervosa. Jorge, eu não sei como vou te pagar por tudo isso. Você não vai me pagar nada. Isso não é sobre dívida, é sobre fazer o que é certo. Terminamos o café e saímos. A primeira parada foi num posto do Detran para tirar segunda via dos documentos dela. Foi um processo demorado, burocrático, mas necessário. A foto dela no novo RG mostrava uma mulher que ainda estava se reconhecendo depois de tanto tempo. De lá fomos direto para um posto de saúde. Expliquei a situação para a médica de plantão. Ela examinou a Helena com cuidado. O diagnóstico não foi bom. Desnutrição severa, pneumonia crônica não tratada, problema sério no joelho por conta de dormir no chão frio, possível início de tuberculose. Ela precisa de tratamento intensivo, a médica disse. Remédios, acompanhamento, alimentação adequada. Deixar na rua é sentença de morte. Ela não vai voltar para a rua, eu garanti. Saímos de lá com uma receita enorme de remédios e pedidos de exames. Fomos direto na farmácia. Comprei tudo. Não olhei preço. Não me importei. Na volta para o hotel, Helena estava exausta. O dia tinha sido puxado para ela. Descansa agora, eu disse quando chegamos. Amanhã a gente continua. Naquela noite, sozinho no meu quarto, liguei para o Dr. Silveira, um advogado amigo meu de Curitiba que já tinha trabalhado com alguns casos de família. Silveira, preciso de um favor grande. Expliquei a situação toda. Jorge, busca de adoção depois de 40 anos não é impossível, mas é muito difícil. A justiça mudou muito de lá para cá. Os registros de 1985 eram todos físicos, muita coisa se perdeu. Mas é possível tentar? É? Vou te indicar uma advogada aqui de Porto Alegre que é especialista nisso. Doutora Beatriz Fernandes. Ela é a melhor que eu conheço. Me passa o contato. No dia seguinte marquei reunião com a doutora Beatriz. Helena foi junto comigo. O escritório era elegante, no bairro Moinhos de Vento. A advogada nos recebeu com seriedade, mas com empatia. Vocês precisam estar preparados, ela disse depois de ouvir a história toda. A chance de encontrarmos esse filho é real, mas pequena, e mesmo se encontrarmos, ele pode não querer contato. A gente entende, eu disse, mas a gente precisa tentar. Vou precisar de todas as informações possíveis. Data de nascimento, hospital onde nasceu, nome da assistente social, qualquer detalhe. Helena forneceu tudo o que lembrava. A doutora Beatriz foi anotando tudo. Vou começar a busca pelos registros do hospital e da vara da infância. Pode demorar semanas, até meses. Vocês têm paciência? Temos, eu confirmei.
Saímos de lá com uma esperança pequena, mas viva. Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina. Helena tomava os remédios religiosamente. Ia nas consultas médicas. Começou a ganhar peso, a melhorar a aparência. Mas o mais importante, começou a recuperar a dignidade. Uma semana depois, sentei com ela no quarto dela. Helena, você não pode ficar em hotel para sempre. A gente precisa te arrumar um lugar. Eu sei, mas Jorge, como? Eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Eu vou te ajudar com isso. Vou alugar um apartamento pequeno para você. Algo simples, mas digno. E vamos te arrumar um trabalho. Algo que você consiga fazer. Mas eu não tenho qualificação para nada. Você é professora. Isso não se perde. Faz 40 anos que eu não dou aula. Então vamos começar devagar. Tem projeto social, tem creche comunitária. A gente vai achar algo. E foi o que fizemos. Encontrei um apartamento pequeno de 1 quarto no bairro Partenon. Aluguel barato, mas o lugar era limpo, seguro. Comprei os móveis básicos. Cama, geladeira, fogão, sofá. Helena chorava enquanto via tudo chegando. Isso é meu. Isso tudo é meu. É seu. Teu lar, teu recomeço. Conversei com o padre Augusto da paróquia São José. Ele conhecia a Helena da rua, sabia da história dela. Ela é uma alma boa, Jorge. Mesmo na rua, sempre ajudava os outros. Padre, ela precisa de um trabalho, algo para começar. Temos uma creche comunitária aqui da paróquia. Precisa de auxiliar de limpeza. Não é muito, mas é começo. Ela aceita, tenho certeza. E Helena aceitou, com lágrimas nos olhos, mas com gratidão. 1 mês depois do nosso reencontro, ela tinha apartamento próprio, documentos novos, tratamento médico em andamento e um trabalho digno. E nós? Estávamos esperando notícias da doutora Beatriz. Notícias sobre o filho que nunca conhecemos. 2 meses depois do reencontro, eu ainda estava em Porto Alegre. Tinha adiado a volta para Curitiba várias vezes. Meus filhos começaram a ficar preocupados, mas eu expliquei que era importante. Eles entenderam, meio que a contragosto. Helena estava trabalhando na creche já fazia 3 semanas. O trabalho era simples, limpeza, organização, ajudar nas refeições das crianças. Mas ela fazia com amor. Via nas crianças uma chance de ressignificar tudo que tinha perdido. Nos fins de semana a gente se encontrava. Tomávamos café juntos, conversávamos, relembrávamos o passado sem dor. Era estranho. Não era romance. Não era amizade comum. Era algo maior, mais profundo. Éramos 2 pessoas que um dia se amaram e que agora estavam unidos por uma missão: encontrar o filho. Naquela quinta-feira de agosto, estava no hotel respondendo e-mails quando meu celular tocou. Era a doutora Beatriz. Jorge, é a Beatriz. Preciso que você e a Helena venham aqui no escritório. Hoje, se possível. O coração disparou. Você encontrou? Tenho novidades. Boas novidades. Mas prefiro falar pessoalmente. A gente vai agora. Liguei para Helena no trabalho. Helena, a doutora Beatriz ligou, ela tem notícias. Ouvi ela prender a respiração do outro lado. Sobre ele? Sim, ela quer que a gente vá lá agora. Eu vou pedir para sair mais cedo. Me busca? Já tô indo. Peguei um táxi e fui buscar ela na creche. Quando ela entrou no carro, vi que estava tremendo. E se ele não quiser nos conhecer? Ela sussurrou. Então a gente vai respeitar, mas vamos com fé. Chegamos no escritório 1 hora depois. A doutora Beatriz nos recebeu com um sorriso discreto. Sentem-se. Sentamos lado a lado no sofá de couro. Ela pegou uma pasta na mesa. Eu consegui localizar os registros da adoção. Foi trabalhoso, muita coisa estava arquivada errado, mas eu encontrei. Helena apertou minha mão com força. O menino foi adotado por um casal de Caxias do Sul, Carlos e Marta Ventura. Ele era gerente de banco, ela dona de casa. Pelo que consegui apurar, foram pais amorosos. Criaram o menino com todo cuidado. E ele? Eu perguntei. Nosso filho? Onde ele está? A doutora Beatriz abriu a pasta. O nome dele é Eduardo Ventura. Hoje ele tem 39 anos. É professor de história, casado, tem 2 filhos. Eduardo. Nosso filho se chamava Eduardo. Ele mora onde? Helena perguntou com a voz embargada. Ainda em Caxias do Sul. Dá aula no colégio estadual. Segundo o que consegui levantar, é uma pessoa respeitada na comunidade. E ele sabe que foi adotado?
Sim, faz parte do processo hoje em dia, e pelo que apurei com discrição, os pais contaram quando ele tinha 10 anos. Respirei fundo. Ele aceitaria nos conhecer? A doutora Beatriz sorriu mais aberto agora. Eu já fiz o primeiro contato. De forma cuidadosa, claro. Expliquei a situação. Disse que os pais biológicos estavam tentando localizar. E ele quer conhecer vocês. Helena soltou um soluço e cobriu o rosto com as mãos. Eu também senti as lágrimas virem. Ele disse que sempre quis conhecer a história verdadeira, que os pais adotivos foram maravilhosos, mas que sempre teve perguntas sem resposta. Quando? Eu perguntei. Quando a gente pode ver ele? Ele sugeriu um encontro aqui em Porto Alegre, num lugar neutro. Ele está disposto a vir no próximo sábado. Sábado. Daqui a 2 dias. Eu ia conhecer meu filho em 2 dias. Os 2 dias até sábado foram os mais longos da minha vida. Helena estava num estado de ansiedade que preocupava. Não conseguia comer direito, não dormia. Ficava andando de um lado para o outro no apartamento. E se ele olhar para mim e sentir nojo? Ela dizia. E se ele perguntar por que eu dei ele? O que eu vou responder? Você vai dizer a verdade. Que foi a decisão mais difícil da sua vida. Que você não tinha condições. Que fez pensando no bem dele. E se não for suficiente, vai ser. Porque é verdade. Conversei com a doutora Beatriz sobre o melhor lugar para o encontro. Ela sugeriu um café tranquilo perto do Parque da Redenção. Público o suficiente para ninguém se sentir pressionado, mas reservado o bastante para a privacidade. Marquei para o sábado às 3 da tarde. Na noite de sexta, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Em como seria ver o rosto do meu filho pela primeira vez. Se ele se parecia comigo. Se tinha algum trejeito meu. Se os olhos eram iguais aos da Helena. Orei muito naquela noite. Deus, eu sei que não sou perfeito. Sei que cometi erros na vida. Mas, por favor, faz esse encontro dar certo. Deixa que esse menino, esse homem, tenha em seu coração a capacidade de nos perdoar, de nos entender. Sábado amanheceu com um sol bonito, raro para agosto em Porto Alegre. Peguei a Helena no apartamento dela 12h. Ela tinha comprado uma roupa nova para a ocasião. Uma blusa simples, mas bonita. Tinha arrumado o cabelo, passado uma maquiagem leve. Você tá linda, eu disse. Eu tô nervosa, muito nervosa. Eu também. Chegamos no café 15 minutos antes do combinado. Sentamos numa mesa no fundo. Pedimos café, mas nenhum dos dois conseguia beber. 3 horas em ponto. A porta do café se abriu. Um homem entrou. Alto, uns 1,80. Cabelo castanho com alguns fios grisalhos. Óculos de armação discreta. Camisa social simples. Ele olhou ao redor. Nossos olhos se encontraram. E eu soube. Era ele. Eu via meu rosto nele. Via os olhos da Helena. Via a gente. Ele veio caminhando devagar na nossa direção. Parou na frente da mesa. Jorge, Helena? Sim, eu disse me levantando. Eduardo? Sim. Ficamos ali, os 3 parados, sem saber o que fazer. Então Helena se levantou também. E com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse a única coisa que importava. Me desculpa. Me desculpa por tudo. Eduardo olhou para ela. E então, para minha surpresa, ele abriu os braços. Não tem nada para desculpar. E os 3 nos abraçamos ali, no meio daquele café, chorando sem vergonha. Sentamos os 3 na mesa. Ninguém sabia bem como começar. Foi Eduardo quem quebrou o silêncio. Eu sempre quis conhecer vocês, ele disse, desde que meus pais contaram que eu era adotado. Não porque faltasse amor. Meus pais me amaram muito, mas porque eu tinha perguntas. Que tipo de perguntas? Helena perguntou com a voz trêmula. Sobre por quê. Por que vocês me deram para adoção? Se foi falta de amor, se foi rejeição. Helena fechou os olhos, a dor visível no rosto. Nunca foi falta de amor, ela disse. Nunca. Eu te amei desde o momento que descobri que você existia. Mas eu tinha 22 anos, estava sozinha, sem dinheiro, com minha mãe doente. Teu pai tinha ido embora para São Paulo e eu não consegui avisar ele. Olhei para o Eduardo. Eu nunca soube que você existia até 2 semanas atrás. Se eu soubesse, tudo teria sido diferente. Eduardo ficou em silêncio, processando. E vocês? Vocês eram namorados? Se amavam? Muito, eu disse. Tua mãe foi meu primeiro amor. A gente namorou 4 anos. Eu tive que ir embora por causa de trabalho.
Pedi para ela ir junto. Ela não pôde. E a vida nos separou. Mas vocês nunca se esqueceram. Eduardo disse mais como afirmação que pergunta. Helena balançou a cabeça. Eu nunca esqueci. Nem por um dia. Eduardo pegou a xícara de café, tomou um gole. Podia ver ele tentando organizar os pensamentos. Minha mãe adotiva. Ela morreu há 2 anos. Câncer. Foi muito rápido. Sinto muito, Helena disse. Meu pai ainda é vivo. Ele mora comigo e com minha esposa. Tem 78 anos. Ele sempre me disse que se um dia eu quisesse procurar vocês, ele apoiaria. Ele foi um bom pai para você? Eu perguntei. O melhor. Me criou, me educou, pagou faculdade, esteve presente em tudo. Ele é meu pai, em todos os sentidos que importam. Senti alívio e dor ao mesmo tempo. Alívio porque nosso filho teve amor. Dor porque não fui eu que dei. Eu não quero substituir eles, eu disse. Não é sobre isso. É sobre completar a história. Sobre você saber de onde veio. Eduardo assentiu. Eu quero saber. Tudo. De vocês dois. De como era a vida de vocês. De como eu fui concebido. E então a gente contou. Tudo. Como nos conhecemos numa festa de escola, como namoramos escondido no começo porque meu pai não aprovava, como planejamos um futuro juntos, como a oportunidade de São Paulo apareceu e mudou tudo. Helena contou sobre a gravidez, sobre o medo, o desespero, a solidão, sobre o parto, sobre ter segurado ele uma única vez. Eu olhei para os seus olhinhos, ela disse chorando, e vi tudo o que eu queria ter tido, uma família, um futuro, mas eu não tinha nada para te dar além de amor. E amor sozinho não alimenta, não veste, não protege. Eduardo segurou a mão dela por cima da mesa. Você me deu a chance de ter uma vida boa. Meus pais não podiam ter filhos. Eles me quiseram tanto. Você me deu isso. Passamos 3 horas naquele café conversando. Eduardo contou sobre a vida dele. Como foi crescer em Caxias, como escolheu ser professor de história. Como conheceu a esposa Andressa. Sobre os 2 filhos, Miguel de 8 anos e Laura de 5. Vocês querem conhecê-los? Ele perguntou. Meus filhos, seus netos. Olhei para Helena. Ela estava chorando de novo, mas dessa vez era de alegria. Nós gostaríamos muito, eu disse. Então marquem de vir em Caxias. Daqui 2 semanas. Vou preparar meu pai também. E a Andressa já sabe tudo. Ela está ansiosa para conhecer vocês. Quando nos despedimos, Eduardo abraçou cada um de nós demoradamente. Obrigado, ele disse. Obrigado por me procurarem. Obrigado por não desistirem. Obrigado por nos dar essa chance, Helena respondeu. Vimos ele sair do café. Helena se virou para mim. Nós temos um filho, Jorge. Um filho bom. Um filho que criou família. Um filho que não nos odeia. Abracei ela ali mesmo. Nós temos. 2 semanas depois, pegamos a estrada para Caxias do Sul. Helena estava nervosa de novo. Ia conhecer os netos. Ia entrar na casa do nosso filho. Ia fazer parte, mesmo que de forma pequena, daquela família. Caxias do Sul fica a uns 130 quilômetros de Porto Alegre. A viagem durou 2 horas. Eduardo tinha dado o endereço dele. Uma casa simples num bairro tranquilo. Quando chegamos, ele estava na porta esperando. Junto com ele, uma mulher bonita de uns 35 anos, a Andressa, e 2 crianças, o Miguel e a Laura. Vó, vô! A Laura gritou correndo na nossa direção. Helena olhou para mim com olhos arregalados. Vó. A menina tinha chamado ela de vó. Helena se ajoelhou e abriu os braços. A Laura se jogou neles. O Miguel veio atrás, mais tímido, mais curioso. Vocês são os vós biológicos do papai? Ele perguntou. Somos, eu disse ajoelhando também. E você é nosso neto. Legal, ele disse com um sorriso largo. Entramos na casa. Era aconchegante. Fotos nas paredes, livros de história espalhados, cheiro de comida caseira. Um senhor de cabelos brancos, baixinho, com óculos grossos, se levantou do sofá devagar. Vocês devem ser o Jorge e a Helena, ele disse com sotaque italiano carregado. Eu sou o Carlos, pai do Eduardo. Estendi a mão, mas ele me puxou para um abraço. Obrigado, ele disse. Obrigado por terem dado meu filho para mim. Foi a frase mais bonita que eu ouvi na vida. Almoçamos juntos. Andressa tinha feito galeto com polenta, salada, tudo caseiro. Conversamos sobre tudo. Sobre Porto Alegre, sobre Caxias,
sobre a vida de Eduardo como professor. As crianças mostraram os brinquedos, os desenhos da escola. Helena brincou com eles no chão como se fosse a coisa mais natural do mundo. À tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Eduardo, Helena, eu e o Carlos sentamos na varanda. Eu quero que vocês saibam, Carlos disse, que vocês são sempre bem-vindos aqui. Sempre. Porque vocês fazem parte dessa história. Obrigado, Sr. Carlos, Helena disse. E obrigado por ter amado meu filho quando eu não pude. Não foi não pude, Carlos corrigiu gentilmente. Foi dei condições para ele ser amado. Tem diferença. Passamos o dia todo lá. Quando chegou a hora de ir embora, as crianças não queriam que a gente saísse. Quando vocês voltam? A Laura perguntou pendurada no pescoço da Helena. Logo, Helena prometeu. A avó vai voltar logo. Na viagem de volta para Porto Alegre, Helena ficou em silêncio a maior parte do tempo. Mas era um silêncio bom, tranquilo. Jorge, ela disse quando estávamos quase chegando. Sim? Obrigada. Por tudo. Por ter me tirado da rua. Por ter me dado dignidade de volta. Por ter me ajudado a encontrar nosso filho. Por ter me dado uma família de novo. Você sempre mereceu tudo isso, Helena, sempre. E eu queria te dizer outra coisa. O quê? Que eu te amo. Não do jeito que eu amava quando a gente tinha 20 anos, mas de um jeito novo, de um jeito maior. Você salvou minha vida, Jorge. Literalmente. E eu nunca vou esquecer. Segurei a mão dela. Eu também te amo, Helena. Do mesmo jeito. Do jeito que importa agora. E era verdade. O amor romântico de 40 anos atrás tinha se transformado em algo maior. Em redenção. Em propósito. Em família. 3 meses depois do reencontro, a vida tinha encontrado um ritmo novo. Helena estava morando num apartamento pequeno, mas digno, trabalhando na creche, ganhando o próprio dinheiro, tomando os remédios, recuperando a saúde aos poucos. Ela e Eduardo mantinham contato semanal, ligações, mensagens. Ela ia visitar em Caxias uma vez por mês. As crianças a amavam, chamavam ela de Vó Helena, com naturalidade. Eu tinha voltado para Curitiba, mas vinha para Porto Alegre toda semana passar uns dias. Ver como ela estava, almoçar junto, conversar, planejar as visitas para Caxias. Meus filhos, o Rafael e a Júlia, conheceram a história. A princípio ficaram confusos, meio desconfiados. Mas quando viram que era real, que o Eduardo existia mesmo, eles aceitaram. Até ficaram curiosos para conhecer o meio-irmão. Marcamos um encontro. Os 3 filhos, eu e a Helena. Foi estranho no começo, mas o Eduardo tinha uma facilidade para conversar que quebrou o gelo. No fim da tarde, eles estavam trocando o telefone, marcando de se ver de novo. Uma família se reconstruindo, de forma diferente do tradicional, mas se reconstruindo. Uma tarde de dezembro, 6 meses depois do reencontro, eu estava no apartamento da Helena, ajudando ela a montar uma árvore de Natal pequena que ela tinha comprado. Primeira árvore em anos, ela disse com um sorriso. Primeira árvore que é minha de verdade. E vai ter muitas outras. Eu disse, colocando a estrela no topo. Sentamos no sofá olhando a árvore acesa. Jorge, eu preciso te fazer uma pergunta, ela disse. Fala. A gente vai ficar junto? Como casal? Respirei fundo. Tinha pensado sobre isso muitas vezes. Helena, eu te amo. Isso é verdade. Mas não é o mesmo amor de 40 anos atrás. Eu tive uma vida com a Marta. Filhos, memórias. E você teve uma vida também, difícil. Mas teve. A gente não pode fingir que nada aconteceu e simplesmente retomar de onde parou. Ela assentiu, mas vi tristeza nos olhos. Mas, eu continuei, isso não significa que a gente vai se afastar. Significa que o nosso amor se transformou. Virou outra coisa. Virou família. Virou propósito. Virou algo mais profundo que romance. Então a gente vai ser amigos, família, co-pais do Eduardo, co-avós das crianças. E eu vou continuar cuidando de você, te apoiando, estando presente. Não como marido, mas como alguém que te ama de um jeito que não precisa de papel para provar. Helena pensou por um momento, então sorriu. Sabe de uma coisa? Isso é bom. Isso é até melhor. Porque eu não preciso de um marido. Eu preciso de um lar, de uma família, de propósito. E você me deu tudo isso. E você me deu o filho que eu nunca conheci. Me deu netos. Me deu a chance de fazer algo importante.
Ficamos ali, olhando a árvore, em silêncio confortável. Jorge, sim? Se você não tivesse parado naquele semáforo naquele dia, se você não tivesse me reconhecido, eu ia ter morrido naquela calçada, tenho certeza. Mas eu parei, e você não morreu. E agora você tem uma vida de verdade. Foi Deus, ela disse. Deus te colocou ali naquele momento. Não foi acaso. Não foi acaso. No Natal daquele ano fizemos um almoço em Caxias. Eu, a Helena, o Eduardo e família, o Carlos, meus 2 filhos e seus cônjuges, meus netos. Uma mesa enorme, barulhenta, cheia de gente. Eduardo fez um brinde. A família, não aquela que a gente nasce, mas aquela que a gente constrói. Aqueles que não desistem, que buscam, que recomeçam. Todos ergueram os copos. Olhei ao redor daquela mesa. Para Helena, que tinha saído da rua e reconstruído sua dignidade. Para o Eduardo, que abriu o coração para aceitar a gente. Para os meus filhos que entenderam. Para as crianças que ganharam mais avós para amar. E entendi uma coisa. O amor verdadeiro não é sempre romântico. Às vezes, ele é redentor. Às vezes, ele é encontrar alguém que você amou há 40 anos vivendo na rua e decidir não virar as costas. Às vezes, ele é dar dignidade de volta. Às vezes, ele é construir uma família do zero, com as peças quebradas da vida. Aquela noite, antes de dormir, fiz uma oração. Obrigado, Deus, por ter me feito parar naquele semáforo, por ter aberto meus olhos, por ter me dado a chance de salvar quem um dia salvou meu coração. E obrigado por me ensinar que o amor se transforma. Ele nunca morre. Ele só vira outra coisa, algo maior, algo eterno. Fechei os olhos em paz, porque eu tinha aprendido a maior lição da vida. Família não é só quem te cria, é quem te acolhe, é quem te levanta quando você cai, é quem não desiste de você mesmo quando você já desistiu de si mesmo. Que essa família eu ia guardar para o resto da vida. Meu nome é Sérgio Miranda. Tenho 59 anos e durante 32 anos acreditei que tinha a família perfeita. 3 filhos, uma esposa dedicada, uma vida construída com honestidade e trabalho duro aqui em Curitiba. Mas naquela tarde de dezembro, enquanto eu procurava as luzes de Natal na gaveta do quarto, encontrei algo que destruiu cada memória que eu guardava com carinho. Um envelope branco escondido no fundo, embaixo de lenços e papéis velhos. Dentro dele, um teste de DNA. E o nome do meu filho caçula, Lucas, impresso na primeira linha. Minhas mãos tremiam quando li o resultado. Probabilidade de paternidade, 0%, 0%. Aquelas palavras simples apagaram 25 anos da minha vida em 1 segundo. Lucas, o menino que eu segurei no colo na maternidade, que eu ensinei a andar de bicicleta, que chorou no meu ombro quando terminou o primeiro namoro, que eu paguei a faculdade com suor e orgulho, não era meu filho. E o pior, o teste tinha sido feito há 3 meses pela minha esposa Helena. Ela sabia, ela sempre soube, e continuou fingindo que nada acontecia. Sentei na beirada da cama, ainda segurando aquele papel maldito. Lá embaixo, ouvia a voz de Helena cantarolando na cozinha, preparando biscoitos de Natal como fazia todo ano. A casa cheirava a canela e gengibre. As decorações que eu acabara de pendurar brilhavam na sala. Tudo parecia perfeito, normal, feliz. Mas era tudo mentira. Eu tinha vivido 3 décadas ao lado de uma mulher que me traiu, me enganou e me fez acreditar que aquele menino era meu sangue. Como ela conseguiu? Como fingiu por tanto tempo? Naquela noite, deitado ao lado dela, fingindo dormir enquanto meu peito ardia, eu tomei uma decisão. Não podia confrontá-la ainda, não sem saber a verdade completa. Quem era o pai biológico de Lucas? Quando aconteceu? Por quanto tempo durou a traição? E mais importante, o que eu faria com essa verdade? Destruiria meu filho, que não tinha culpa de nada? Explodiria a família na frente de todos na ceia de Natal? Ou engoliria aquela dor e viveria o resto da vida como um fantasma na própria casa? Enquanto enfeitava a casa para o Natal, achei um teste de DNA escondido na gaveta da minha esposa. Esse era o título que martelava na minha cabeça enquanto eu segurava aquele envelope branco, sentado sozinho no quarto. Lá fora, o sol de dezembro iluminava Curitiba com aquele calor seco típico da época. Mas dentro de mim,
Sentia um frio que nunca tinha sentido antes. Era dia 10 de dezembro de 2024, uma terça-feira comum. Helena tinha saído para fazer compras de Natal e eu decidi aproveitar para começar a decoração da casa. Sempre fui eu quem cuidava das luzes, das guirlandas, de pendurar a estrela no topo da árvore. Era minha tradição, meu momento de alegria, pensando em como a família ficaria reunida em poucos dias. Abri a gaveta onde sempre guardávamos as caixas de enfeites. Foi quando vi o envelope. Estava embaixo de tudo, dobrado, como se alguém tivesse tentado escondê-lo às pressas e depois esquecido. Não tinha nada escrito do lado de fora, apenas um envelope branco comum. Abri sem pensar muito. Achei que fosse alguma conta antiga, talvez um recibo. Mas quando tirei os papéis de dentro e li o cabeçalho, Laboratório Genelab, teste de paternidade, meu coração disparou. O nome de Lucas estava ali, meu filho, meu caçula, e logo abaixo, em letras que pareciam gritar, probabilidade de paternidade, 0,00%. A data do exame, 15 de setembro de 2024, 3 meses atrás. Sentei na cama porque minhas pernas fraquejaram. Reli aquilo 5, 6 vezes, como se as palavras fossem mudar. Mas não mudavam. Lucas não era meu filho biológico, e Helena tinha feito o teste sem me dizer nada. Por quanto tempo fiquei ali, paralisado? Não sei dizer. Podia ser 5 minutos ou 1 hora. Ouvia os carros passando na rua, o som distante de crianças brincando. A vida seguia lá fora, mas a minha tinha acabado de desabar. De onde você está vendo esse vídeo? Deixe nos comentários sua cidade e se inscreva no canal para acompanhar essa história até o fim. Pensei em Rafael, meu filho mais velho. Advogado sério. Sempre foi parecido comigo, no jeito de andar, de falar, até na teimosia. Pensei em Camila, minha filha do meio, professora dedicada, com o mesmo sorriso da minha mãe. E pensei em Lucas, o caçula, diferente dele sim, mais alto, cabelo mais claro, olhos de outro tom. Mas eu nunca tinha questionado. Genética é assim, pensei sempre. Ele puxou aos avós, aos tios. Nunca passou pela minha cabeça que não fosse meu sangue. Escondi o envelope no bolso do casaco e desci as escadas como um autômato. A sala estava pela metade decorada, a árvore de Natal montada, esperando os enfeites, as caixas abertas no chão. Mas eu não conseguia mais continuar. Cada enfeite, cada luz piscando, parecia me acusar de ter sido um idiota por 25 anos. Saí para o quintal e acendi um cigarro. Tinha parado de fumar fazia 5 anos, mas guardava um maço velho no armário do escritório para emergências. Essa era a maior emergência da minha vida. Olhei para a casa. Aquela casa que construímos juntos, Helena e eu. Cada tijolo pago com meu trabalho como contador. Cada móvel escolhido com carinho. As marcas de altura dos filhos riscadas na parede da cozinha. As fotos na estante. Tudo parecia falso agora. Um cenário. Uma peça de teatro onde eu era o único que não sabia estar representando. Quando Helena chegou 2 horas depois, com sacolas de compras e o sorriso de sempre, eu estava sentado no sofá, fingindo assistir televisão. Ela me deu um beijo na testa, como fazia todo dia, e começou a falar dos presentes que tinha comprado, dos preços, de como o shopping estava lotado. Eu apenas acenava com a cabeça, mas por dentro, uma única pergunta gritava: como você consegue fingir tão bem? Passei a noite em claro. Deitado ao lado de Helena, ouvindo sua respiração tranquila, eu me perguntava como ela conseguia dormir tão bem carregando um segredo daqueles. Cada vez que ela se mexia, meu corpo ficava tenso. Queria gritar, acordá-la, jogar aquele envelope na cara dela e exigir respostas. Mas não fiz nada disso, porque tinha medo. Medo de que, ao confrontá-la, tudo se confirmasse de forma definitiva. Enquanto ela não soubesse que eu sabia, ainda havia uma pequena parte de mim que podia fingir que aquilo era um erro, um engano do laboratório, qualquer coisa menos a verdade. Levantei às 5 da manhã, fui para a cozinha e fiz café, sentado na mesa onde comemos juntos por mais de 3 décadas. Olhei cada detalhe daquela casa, as fotos na parede, o desenho que Lucas fez quando tinha 7 anos, emoldurado na sala, a formatura de Rafael, o casamento de Camila. Cada lembrança era uma punhalada agora. Helena desceu às 6h30 já arrumada. Ela acordava cedo para fazer caminhada no parque antes do trabalho.
Mesmo aposentada como professora, ela mantinha a rotina. Me deu bom dia com um sorriso e perguntou se eu estava bem, porque notou que eu tinha me mexido muito durante a noite. Só insônia, menti. Deve ser a idade. Ela riu, encheu uma garrafa de água e saiu. Fiquei ali sozinho novamente, segurando a xícara de café que esfriava entre minhas mãos. Foi então que tomei minha primeira decisão. Não podia confrontá-la ainda. Não sem ter certeza absoluta, sem conhecer toda a história. Precisava de provas concretas, de respostas para todas as perguntas que me corroíam. Peguei o celular e pesquisei. Investigador particular Curitiba. Parecia coisa de filme, de novela, mas era minha realidade agora. Encontrei um escritório bem avaliado no centro e agendei uma reunião para aquela mesma tarde, enquanto Helena estaria na fisioterapia dela. Ia todas as quartas por causa de uma dor no ombro. Às 14h, eu estava sentado em uma sala pequena, de frente para um homem de uns 40 anos chamado Paulo. Ele tinha um jeito direto, profissional. Ouvia sem julgar, apenas anotando. Contei tudo. O envelope, o teste, as datas. Mostrei uma foto de Lucas no celular. Paulo acenou devagar. Infelizmente não é a primeira vez que vejo um caso assim, disse ele. O senhor quer que eu descubra quem é o pai biológico? Sim, respondi, a voz mais firme do que esperava. Quero saber tudo. Quando aconteceu? Com quem? Por quanto tempo? Não posso confrontar minha esposa sem ter todas as respostas. Paulo explicou que precisaria de algumas semanas, talvez um mês. Investigaria o passado de Helena, redes sociais antigas, contatos, movimentações bancárias se fosse necessário. Também sugeriu que eu fizesse meu próprio teste de DNA com Lucas, usando o laboratório deles, só para ter certeza dupla. Aceitei tudo. Assinei contrato, paguei o sinal e saí dali me sentindo sujo, como se estivesse traindo minha própria família ao investigar a mãe dos meus filhos. Mas que escolha eu tinha? Voltei para casa antes de Helena. Continuei a decoração de Natal porque precisava fingir que estava tudo normal. Pendurei as luzes, arrumei a árvore, coloquei o presépio na estante. Cada gesto era mecânico, automático. Por dentro eu estava morto. Quando Helena chegou à noite, elogiou a decoração. Disse que tinha ficado linda, que aquele seria um Natal especial porque todos os filhos estariam juntos. Rafael viria com a namorada nova. Camila traria o marido. E Lucas, que morava sozinho num apartamento pequeno, já tinha confirmado presença. Um Natal em família, ela disse, os olhos brilhando de alegria. Eu apenas sorri, mas por dentro pensava, que família? Uma família construída sobre mentiras. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu tentava manter a rotina normal, acordar, tomar café, conversar com Helena sobre trivialidades, mas por dentro estava despedaçado. Cada vez que olhava para ela, via uma estranha. Como eu pude ter sido tão cego por tanto tempo? Comecei a revisar mentalmente os últimos 26 anos. Lucas nasceu em abril de 1999. Fiz as contas. Helena teria engravidado em julho ou agosto de 1998. E aí as memórias começaram a surgir, nítidas e dolorosas. Naquela época, eu estava trabalhando muito. A firma de contabilidade onde eu era sócio estava crescendo. Tínhamos acabado de conquistar grandes clientes. Eu saía cedo e voltava tarde. Às vezes viajava para auditorias em outras cidades. Deixava Helena sozinha com Rafael, que tinha 4 anos, e Camila, que tinha 2. Helena trabalhava como professora de português em uma escola particular. Lembro que ela começou a fazer horas extras naquele ano, dizendo que precisavam do dinheiro extra para reformar a casa. Ela voltava tarde algumas noites, dizendo que tinha reuniões pedagógicas, eventos da escola. Eu acreditei em tudo. Nunca questionei. Uma noite, enquanto Helena dormia, peguei meu laptop e comecei a procurar fotos antigas nos arquivos. Achei álbuns de 1998. Havia várias fotos de Helena em eventos da escola, festas de confraternização, viagens pedagógicas. Em muitas delas, ela aparecia ao lado dos colegas professores. E então vi um homem. Aparecia em várias fotos ao lado dela. Alto, cabelos castanhos claros, sorriso largo. Eles pareciam próximos nas imagens. Não de forma óbvia, mas havia algo no jeito como ele olhava para ela, como ficavam lado a lado.
Fui até o escritório e procurei nas caixas antigas onde guardava papéis de anos atrás. Encontrei convites de festas da escola, listas de funcionários, e lá estava: Roberto Tavares, professor de História. Sentei ali no chão do escritório, cercado de papéis velhos, e senti um peso esmagador no peito. Roberto. Esse era o nome? Esse homem nas fotos era o pai de Lucas? Procurei o nome no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Encontrei um perfil: Roberto Tavares, agora com 57 anos, morando em São Paulo, casado, 2 filhos. Na foto de perfil, ele tinha os mesmos traços. E eu pude ver com clareza assustadora. Lucas tinha o rosto dele, o formato do nariz, o queixo, até o jeito de sorrir, como eu nunca percebi. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Olhei para Helena adormecida ao meu lado, tão tranquila. Quantas vezes ela tinha deitado aqui, sabendo a verdade, e fingido que tudo estava bem. Quantas vezes tinha me beijado, me dito "eu te amo", enquanto carregava essa bomba dentro dela. No dia seguinte, liguei para Paulo, o investigador. Dei a ele o nome: Roberto Tavares. Ele disse que ia investigar a conexão, verificar se havia registros de comunicação entre eles, movimentações bancárias antigas, qualquer coisa. Pode demorar, mas vou encontrar respostas, garantiu. Enquanto isso, eu precisava agir normalmente. Rafael ligou dizendo que ia passar lá para almoçar no domingo. Camila mandou mensagem perguntando o que levar para a ceia de Natal. Lucas me enviou uma figurinha engraçada no WhatsApp, como sempre fazia, tentando arrancar uma risada do pai. Eu respondi a todos, fingi que estava tudo bem, mas por dentro estava morrendo um pouco a cada dia. Na quinta-feira da semana seguinte, meu amigo Marcos apareceu sem avisar. Marcos era meu amigo desde a faculdade, também contador aposentado há 2 anos. Éramos próximos, confidentes de longa data. Se tinha alguém com quem eu podia falar, era ele. Helena estava na casa da mãe dela, visitando Dona Eunice, que tinha tido uma pequena queda. Eu estava sozinho, sentado no sofá, encarando a árvore de Natal, que parecia me zombar com suas luzes piscando alegremente. Sérgio, você está com uma cara péssima, Marcos disse assim que entrou. O que está acontecendo? Hesitei, mas o peso estava me matando. Precisava falar com alguém ou ia explodir. Contei tudo. O envelope, o teste, Roberto, as fotos antigas. Desabei. Marcos ouviu em silêncio e, quando terminei, ele suspirou fundo e colocou a mão no meu ombro. Sérgio, eu não sei o que dizer. Isso é brutal. Eu não sei o que fazer, confessei. Não sei se confronto Helena agora, se espero as respostas do investigador, se enfrento a família toda, se finjo que nunca descobri e sigo em frente. Você não pode fingir, Marcos disse firmemente. Isso vai te destruir por dentro. Você já está sendo destruído. Olhe para você. Ele estava certo. Eu tinha emagrecido 5 quilos em 1 semana. Não estava dormindo. Mal comia. Helena já tinha comentado que eu estava diferente, mas eu culpava o trabalho, o estresse de fim de ano, qualquer desculpa. E Lucas? Marcos perguntou. O que você vai fazer em relação a ele? Essa era a pergunta que mais me torturava. Lucas, meu filho, porque sim, ele era meu filho, mesmo que não biologicamente. Eu o criei desde que nasceu, eu o amei, estive presente em cada etapa da vida dele. Ensinei valores, paguei contas, passei noites em claro quando ele ficava doente. Isso não significava nada? Eu não sei, admiti, a voz quebrando. Ele não tem culpa de nada, ele é inocente nisso tudo. Mas como eu olho para ele agora, sabendo que é filho de outro homem, filho de uma traição. Sérgio, você precisa separar as coisas, Marcos disse devagar. Uma coisa é sua raiva de Helena. Outra coisa completamente diferente é seu amor por Lucas. Ele sempre foi seu filho, teste de DNA ou não. Sangue não define paternidade. Eu queria acreditar nisso. Mas a dor era grande demais. Marcos ficou até tarde. Conversamos, tomamos cerveja, falamos da vida, do passado. Por algumas horas consegui respirar, mas quando ele foi embora e fiquei sozinho novamente, a realidade voltou como um soco no estômago. Helena chegou pouco depois da meia-noite. Disse que tinha ficado até tarde com a mãe, porque Dona Eunice estava se sentindo sozinha, emotiva por causa das festas. Ela me abraçou, disse que estava cansada e subiu para dormir.
Fiquei na sala escura, apenas com a luz da árvore de Natal iluminando o ambiente. Olhei para o presépio. Maria, José, o menino Jesus. Uma família. Sagrada. Perfeita. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, orei de verdade. Deus, me mostre o caminho. Me dê forças para tomar a decisão certa. Proteja meus filhos e me dê sabedoria para lidar com essa dor sem destruir quem não merece ser destruído. Não tive resposta naquela noite, mas senti pela primeira vez desde a descoberta uma pequena centelha de paz. Só uma centelha. Mas era alguma coisa. Paulo, o investigador, ligou no dia 18 de dezembro. 7 dias depois da nossa primeira reunião. Eu estava no quintal regando as plantas tentando me distrair. Helena tinha ido ao supermercado. Sérgio, encontrei informações relevantes. Podemos nos encontrar? Meu coração acelerou. Pode falar agora. Houve uma pausa. Tem certeza? São informações pesadas. Pode falar, repeti, minha voz firme. Paulo respirou fundo. Roberto Tavares trabalhou na mesma escola que sua esposa de 1997 a 1999. Eles tinham reuniões frequentes documentadas. Participaram juntos de 3 viagens pedagógicas para congressos em outras cidades: Porto Alegre, Florianópolis e Foz do Iguaçu. Consegui contato com antigos colegas da escola. Uma professora aposentada me contou, em off, que na época havia boatos sobre um caso entre Helena e Roberto. Nada foi provado, mas as pessoas comentavam. Fechei os olhos. Então era verdade. Não era paranoia. Não era engano. Continue, pedi. Roberto pediu transferência para São Paulo em janeiro de 2000, logo depois que Lucas nasceu. Não encontrei registros de contato entre ele e Helena depois disso. Nenhuma ligação, mensagem, transferência bancária. Parece que eles cortaram completamente a comunicação. Roberto se casou em 2002, constituiu família própria. Pelo que investiguei, ele não sabe que Lucas existe. Como assim não sabe? Helena nunca contou a ele. Paulo explicou. Ela escolheu criar Lucas como seu filho e seguir com a vida. Roberto provavelmente nem imagina que tem um filho biológico aqui em Curitiba. Sentei no banco do quintal, as pernas bambas. Então não era só traição. Era decisão deliberada. Helena escolheu me enganar, fazer de mim o pai de um filho que não era meu e nunca dizer nada. Nem para mim, nem para Roberto, nem para Lucas. E o teste de DNA que Helena fez? Perguntei. Por que ela fez agora, depois de 25 anos? Isso não consegui descobrir, Paulo admitiu. Mas posso continuar investigando. Talvez algo tenha despertado dúvidas nela, ou talvez Lucas tenha começado a fazer perguntas. Ele nunca questionou a paternidade. Pensei em Lucas. Ele sempre foi diferente dos irmãos fisicamente, mas sempre se encaixou na família. Nunca demonstrou dúvidas, nunca fez perguntas. Ou fez, e eu não prestei atenção. Não que eu saiba, respondi. Sérgio, agora você tem as respostas. O que vai fazer? Essa era a pergunta de 1 milhão. O que eu ia fazer? Agradeci a Paulo, paguei o restante do serviço e desliguei. Fiquei ali sentado sob o sol quente de dezembro, sentindo o mundo girar ao meu redor. Uma parte de mim queria pegar as malas, sair de casa, terminar tudo. Outra parte queria confrontar Helena naquele exato momento, gritar, exigir explicações, fazer ela sentir a dor que eu estava sentindo. Mas havia uma terceira parte, a mais confusa e dolorosa, que simplesmente queria voltar no tempo, para antes de abrir aquela gaveta e viver na ignorância feliz. Mas não dá para voltar atrás. A verdade tinha sido revelada, e agora eu precisava decidir o que fazer com ela. Quando Helena chegou do supermercado, ajudei a carregar as compras. Ela comentou que tinha comprado ingredientes para a ceia de Natal, que queria fazer a receita de bacalhau da mãe dela, que os meninos iam adorar. Os meninos, meus 3 filhos, Rafael, Camila, Lucas. Olhei para ela e pensei, como você consegue sorrir assim? Como consegue planejar o Natal perfeito, sabendo do inferno que causou? Mas não disse nada. Apenas guardei as compras e voltei para meus pensamentos solitários. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Cada refeição ao lado de Helena era uma tortura. Ela falava sobre os preparativos do Natal, sobre os presentes, sobre como estava animada para ter todos reunidos. Eu apenas acenava, respondia com monossílabos,
Fingia estar prestando atenção, mas ela percebeu. Claro que percebeu. Na noite de 20 de dezembro, enquanto estávamos deitados na cama, ela se virou para mim e perguntou diretamente: Sérgio, o que está acontecendo com você? Meu corpo ficou tenso. Nada. Por quê? Você está diferente, distante, não conversa mais comigo direito, mal me toca. Está com algum problema de saúde? Ou tem outra coisa? A ironia. Ela estava me perguntando se eu tinha outra coisa, enquanto era ela quem escondia segredos. Estou só cansado. Menti. Fim de ano sempre me deixa assim. Muitas lembranças, muita reflexão. Ela me olhou com aqueles olhos que eu conhecia tão bem, ou achava que conhecia. Sérgio, somos casados há 32 anos. Eu te conheço. Sei quando algo está errado. Por favor, fale comigo. Quis gritar. Quis jogar tudo na cara dela. Quis pegar o envelope maldito e mostrar. É isso que está errado. Você me traiu, me mentiu, me fez criar um filho que não era meu e agora tem a audácia de perguntar o que está errado. Mas não fiz isso. Porque ainda não era a hora. Porque eu precisava ter controle. Porque se explodisse agora, sem testemunhas, sem um plano, ela poderia inventar desculpas, manipular a situação, me fazer parecer louco. Helena, está tudo bem. Eu prometo, disse, virando de costas e fingindo que ia dormir. Ela ficou quieta por um momento. Depois sussurrou. Tudo bem, mas se precisar conversar, estou aqui. Estou aqui. As mesmas palavras que ela me disse 1000 vezes durante nosso casamento. Mas agora soavam vazias, ocas. No dia seguinte, Rafael apareceu para almoçar. Meu filho mais velho sempre foi o mais parecido comigo. Sério, responsável, advogado bem-sucedido. Ele trouxe a namorada nova, Bruna, uma moça simpática que trabalhava como arquiteta. Durante o almoço, Helena estava radiante. Contava histórias engraçadas, fazia planos para o Natal, elogiava a comida que ela mesma tinha preparado. Eu ficava quieto, comendo em silêncio, apenas observando. Rafael percebeu. Depois do almoço, ele pediu para falar comigo a sós no escritório. Pai, você está bem? Ele perguntou, fechando a porta. Estou, respondi automaticamente. Não está, não. Você mal falou durante o almoço. Está com aquela cara pesada. Aconteceu algo entre você e a mãe? Meu coração apertou. Rafael não fazia ideia de quão perto ele estava da verdade. Não aconteceu nada, filho. Só questões de fim de ano, reflexões. Sabe como é. Ele me olhou com desconfiança, mas não insistiu. Rafael sempre foi respeitoso com o meu espaço. Tá bom, mas se precisar conversar, eu estou aqui. E pai, não se esqueça, a mãe te ama muito. Vocês são o casal mais sólido que eu conheço. Quando ele saiu, fiquei ali sozinho, olhando pela janela. O casal mais sólido. Que piada cruel. À tarde, Lucas ligou. Disse que queria passar lá para deixar os presentes de Natal mais cedo, porque na véspera ele ia trabalhar até tarde no escritório de design onde trabalhava. Claro, filho. Apareça quando quiser, respondi, tentando manter a voz firme. Lucas chegou 1 hora depois. Alto, magro, cabelos castanhos claros que brilhavam ao sol. O rosto de Roberto Tavares olhando para mim, como eu não tinha visto antes. Ele me abraçou. E aí, pai? Como está? Pai. A palavra doeu como nunca tinha doído antes. Estou bem, Lucas. E você? Conversamos sobre trabalho, sobre os projetos de design dele, sobre os planos para o Natal. Ele estava animado, falando sobre como queria aproveitar esse tempo em família, como sentia falta de quando todos morávamos juntos. Olhei para ele, realmente olhei, e vi o menino que eu ensinei a andar, a garoto que eu levei para o primeiro dia de aula, o jovem que chorou no meu ombro quando foi rejeitado na primeira entrevista de emprego. Vi 25 anos de paternidade, de amor, de presença. E percebi algo importante. Lucas era meu filho. Não pelo sangue, mas por tudo mais. Por cada momento, cada abraço, cada conselho, cada eu te amo que trocamos ao longo dos anos. Mas essa certeza não apagava a dor, não apagava a traição. Não apagava o fato de que Helena tinha me roubado a escolha de saber a verdade. Quando Lucas foi embora, sentei na varanda e chorei. Chorei pela primeira vez desde que encontrei aquele envelope. Chorei pela vida que pensei ter, pela família que achei que conhecia, pelo homem que eu era antes de descobrir a verdade. E tomei minha decisão.
Não ia mais esperar. Não ia mais carregar isso sozinho. Era hora de confrontar Helena. Mas não agora. Não ainda. Ia fazer isso no Natal, na frente da família. Porque se ela foi capaz de viver uma mentira por 25 anos, sorriu para todos, fingiu felicidade enquanto me traía, então ela merecia que a verdade fosse exposta da mesma forma que ela expôs minha vida à mentira, em público, na frente daqueles que ela afirmava amar. Era cruel? Talvez. Mas eu não estava mais pensando racionalmente. Estava pensando com o coração destroçado de um homem traído. O dia 24 de dezembro amanheceu claro e quente em Curitiba. Helena acordou cedo, animada. Começou a preparar a comida para a ceia. A casa cheirava a temperos, a canela, a alegria forçada. Eu fingi normalidade pela última vez. Ajudei a arrumar a mesa, coloquei vinho para gelar, organizei as cadeiras. Cada gesto era mecânico, automático. Por dentro, estava planejando como ia dizer a verdade, como ia expor tudo. Durante a tarde, os filhos começaram a chegar. Rafael e Bruna foram os primeiros, trazendo vinho e sobremesas. Depois Camila com o marido, André. E por fim Lucas com uma garrafa de espumante e aquele sorriso largo que agora eu sabia que era de Roberto. A casa estava cheia, barulhenta, alegre. Exatamente como deveria ser um Natal em família. Mas era tudo falso. Ou pelo menos era isso que eu sentia. Helena estava radiante. Circulava entre todos, servindo petiscos, contando histórias, rindo. Ela era a matriarca perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita. Mas era tudo mentira. Às 20 horas, sentamos para a ceia. A mesa estava linda. Bacalhau, arroz, farofa, saladas, frutas. As taças brilhavam sob a luz das velas. Helena fez questão de que eu sentasse na cabeceira, como sempre fiz. Antes de começarmos, Helena disse, levantando a taça, quero fazer um brinde, à nossa família, aos 32 anos de casamento com o homem que eu amo, aos nossos 3 filhos maravilhosos. Que Deus continue nos abençoando e nos mantendo unidos. Saúde! Todos repetiram. Saúde! Eu levantei minha taça, mas não bebi. Apenas olhei para Helena do outro lado da mesa e senti algo quebrar dentro de mim definitivamente. Foi então que tomei minha decisão final. Não ia fazer o que tinha planejado. Não ia expor tudo ali, na frente dos filhos, na ceia de Natal. Não porque Helena não merecesse, mas porque eles não mereciam. Rafael, Camila, Lucas, eles eram inocentes, não mereciam ter seu Natal, suas memórias, sua família destruída de forma tão brutal. Helena tinha sido cruel comigo, mas eu não seria cruel com meus filhos. Então comi em silêncio, conversei quando perguntavam algo, sorri quando contavam histórias engraçadas. E quando Helena me olhou do outro lado da mesa, eu vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes. Medo. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que eu descobri. Depois da ceia, enquanto todos estavam na sala trocando presentes e rindo, eu me levantei e fui para o quintal. Precisava de ar. Precisava de espaço. Marcos tinha razão. Eu não podia fingir. Isso estava me destruindo. Mas também não podia destruir minha família. Fiquei ali olhando as estrelas pedindo a Deus mais uma vez. Me mostre o caminho. Me dê sabedoria. E dessa vez, eu ouvi. Não uma voz literal, mas uma certeza clara no coração. Eu ia confrontar Helena, mas não na frente dos filhos, não de forma explosiva. Ia fazer isso com dignidade, em particular, e então tomaríamos juntos a decisão do que contar ou não aos filhos. Porque no final das contas, Lucas era inocente. E ele não merecia ter sua vida destruída por erros que não cometeu. Os filhos foram embora perto da meia-noite. Abraços, promessas de se verem logo, desejos de Feliz Natal. Quando a porta se fechou e ficamos sozinhos, Helena começou a recolher a mesa. Deixa isso, eu disse. Precisamos conversar. Ela parou, me olhou. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? O rosto dela ficou pálido. Sérgio, eu... Sente aqui, interrompi, apontando para o sofá. Ela obedeceu, as mãos tremendo. Sentei em frente a ela na poltrona. Tirei o envelope do bolso, aquele maldito envelope que tinha carregado comigo por 2 semanas, e coloquei na mesa de centro entre nós. Helena olhou para o envelope e começou a chorar imediatamente. Você encontrou. Encontrei, confirmei.
minha voz surpreendentemente calma. Enquanto procurava as luzes de Natal, estava escondido na gaveta. Mal escondido, na verdade. Ela cobriu o rosto com as mãos. Sérgio, eu posso explicar. Então explica. Eu estou aqui, esperando há 2 semanas por uma explicação. Explica como você me traiu, me mentiu durante 25 anos, me fez criar um filho que não era meu e ainda conseguiu dormir tranquila ao meu lado toda a noite. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas era tudo verdade. Helena chorava compulsivamente agora. Foi um erro terrível. Eu estava confusa, sozinha. Você trabalhava tanto, eu me senti abandonada e Roberto estava lá e... Não, cortei. Não coloca a culpa em mim. Não ousa dizer que foi porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava para você, para os nossos filhos, para essa família. Você traiu. Você escolheu trair. Ela acenou soluçando. Eu sei. Não tem desculpa. Mas, Sérgio, por favor, entenda. Eu amo você. Sempre amei. O que aconteceu com Roberto foi um momento de fraqueza. Foi breve. E quando descobri que estava grávida, eu terminei tudo. Cortei contato. Vim para casa. Para você. Você nem sabia se Lucas era meu ou dele? Perguntei, cada palavra como vidro na garganta. Eu tinha esperança. Rezei tanto para que fosse seu filho. E quando ele nasceu e os meses passaram, eu escolhi acreditar que era. Porque era mais fácil assim. Porque não queria destruir nossa família. Então, por que você fez o teste agora? Exigi. Por que 3 meses atrás, depois de 25 anos, você decidiu descobrir a verdade? Helena respirou fundo. Enxugou as lágrimas. Lucas estava fazendo perguntas sobre o tipo sanguíneo dele, sobre características genéticas. Ele estava namorando uma moça da área de biologia e começaram a conversar sobre genética e eu fiquei com medo. Medo de que ele fizesse um teste por curiosidade e descobrisse. Então eu fiz primeiro, para saber, para me preparar. Para se preparar para mentir mais, corrigi. Você não ia me contar, ia? Mesmo depois de confirmar que Lucas não era meu filho, você não ia me dizer nada. Ela olhou para baixo. Eu não sei. Eu estava em pânico, não sabia o que fazer. Guardei o resultado e tentei fingir que nunca tinha feito o teste, mas não consegui mais dormir direito. Não consegui mais olhar para você sem sentir culpa. Agora você sente culpa? Perguntei amargo. Depois de 25 anos? Eu sempre senti. Ela gritou, se levantando. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu não carreguei esse peso todos os dias? Toda vez que você abraçava Lucas, toda vez que dizia, esse é meu filho, toda vez que pagava a escola dele, a faculdade, eu morria um pouco por dentro. Então por que não me contou? Gritei de volta. Por que não teve coragem de me dar a escolha? Porque eu tinha medo de te perder, ela soluçou. Porque eu sabia que se você soubesse tudo acabaria. E eu não conseguia imaginar minha vida sem você. Sem essa família. Ficamos ali nos encarando, 2 pessoas destroçadas por uma verdade que nunca deveria ter sido escondida. Sentei novamente exausto. E Lucas? Ele sabe? Não, Helena disse rapidamente. Ele não sabe de nada. Eu nunca contei a ele. E Roberto também não sabe. Ele foi embora para São Paulo sem saber que eu estava grávida. Então você roubou de 3 pessoas o direito de saber a verdade, constatei. De mim, de Lucas e de Roberto. Helena não respondeu. Apenas continuou chorando. Olhei para a árvore de Natal. As luzes ainda piscavam alegremente. O presépio ainda estava na estante, mas aquela família, aquela ilusão de família perfeita, tinha acabado. Eu não sei se consigo te perdoar, disse, minha voz quebrando pela primeira vez. Eu não sei se consigo olhar para você e não ver a traição, não ver a mentira. Sérgio, por favor. Helena estendeu a mão na minha direção. Eu me afastei. Não me toca. Preciso de tempo. Preciso pensar. Levantei e fui para o quarto de hóspedes. Tranquei a porta. Sentei na beirada da cama e finalmente, depois de 2 semanas segurando, eu desabei completamente. Passei os 2 dias seguintes no quarto de hóspedes. Helena tentou conversar várias vezes batendo na porta, pedindo que eu saísse, que a gente conversasse com calma. Mas eu não estava pronto. Os filhos ligaram, desejando Feliz Natal, perguntando como tinham sido os dias.
Eu respondia brevemente. Dizia que estava tudo bem, que estava cansado. Eles não desconfiaram de nada. No dia 27, finalmente saí do quarto. Encontrei Helena sentada na cozinha, os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha feito café, mas não tinha bebido. Apenas olhava para a xícara cheia, perdida. Sentei na frente dela. Precisamos tomar decisões. Ela me olhou, esperançosa e apavorada ao mesmo tempo. O que você quer fazer? Primeiro, comecei. Você vai me contar tudo, sem mentiras, sem omissões, tudo. Quando começou, quanto tempo durou, onde, como, quero todos os detalhes. E ela contou. Foi doloroso, brutal, mas ela contou. O caso com Roberto tinha durado 8 meses. Começou em junho de 1998, durante um congresso em Porto Alegre. Eles dividiram um quarto de hotel. Depois disso, se encontravam secretamente, em motéis na casa dele, enquanto a esposa dele estava viajada, até mesmo na nossa casa, quando eu estava em viagem de trabalho. Cada palavra era uma facada. Mas eu precisava saber. Ela contou que tinha se apaixonado por Roberto e chegou a pensar em me deixar. Mas quando descobriu a gravidez e percebeu que não sabia quem era o pai, entrou em pânico. Terminou com Roberto, inventou uma desculpa qualquer e voltou para mim completamente. Eu escolhi você, ela disse. Escolhi nossa família. Escolhi consertar meu erro ficando e sendo a melhor esposa que eu podia ser. Mas continuou mentindo, apontei. Sim, ela admitiu. Continuei, porque tinha medo, porque era covarde. Respirei fundo. Segunda decisão. O que fazemos sobre Lucas? O que você quer dizer? Vamos contar a ele? Ele tem direito de saber que não sou seu pai biológico? Helena ficou pálida. Sérgio, não. Por favor, ele não precisa saber. Ele é seu filho em todos os sentidos que importam. Você o criou. Você sempre foi o pai dele. Por que destruir isso? Era exatamente o argumento que eu tinha feito para mim mesmo. Lucas não tinha culpa. Ele era inocente. Ele me via como pai. Eu o via como filho. O DNA não mudava 25 anos de amor e paternidade. Não vou contar a ele, decidi. Por enquanto. Se um dia ele descobrir por conta própria, ou se ele vier me perguntar diretamente, não vou mentir. Mas não vou ser eu a quebrar o coração dele revelando isso. Helena soltou um suspiro de alívio. Obrigada. Obrigada. Não me agradeça. Cortei. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelo Lucas. Terceira e última decisão. A mais difícil. E nós? Perguntou Helena, a voz tremendo. O que vai acontecer com nosso casamento? Olhei para ela. Para a mulher que eu amei por mais de 3 décadas. Para a mulher que me traiu, me mentiu, mas também me deu 3 filhos, construiu uma casa comigo, dividiu sonhos e planos e vida. Eu não sei, admiti. Não sei se consigo perdoar, não sei se consigo voltar a confiar em você, mas também não sei se consigo simplesmente jogar 32 anos fora. Eu vou fazer qualquer coisa, Helena disse desesperada. Qualquer coisa para consertar isso. Terapia, aconselhamento, o que você quiser. Só não me deixa. Não é tão simples, respondi. Você quebrou algo fundamental. Quebrou a base do que éramos e não sei se dá para reconstruir. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Finalmente levantei. Vou ficar no quarto de hóspedes por enquanto. Não vou tomar decisões precipitadas. Vou pensar, vou rezar, vou buscar orientação. E quando eu souber o que fazer, eu te aviso. Quanto tempo você precisa? Não sei, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser para sempre, não sei. Helena acenou, derrotada. Voltei para o quarto de hóspedes. Sentei na cama e peguei minha Bíblia velha que estava na mesinha de cabeceira. Abri aleatoriamente e caí em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdão. A palavra que eu mais temia naquele momento. Deus estava me pedindo para perdoar? Mas como? Como perdoar uma traição tão profunda, uma mentira tão longa? Orei a noite inteira e pela primeira vez comecei a sentir paz. Não a paz de que tudo ficaria bem, mas a paz de que Deus estava comigo, guiando meus passos mesmo na dor. Levou 3 semanas. 3 semanas de reflexão, oração, conversas com Marcos, com meu pastor, comigo mesmo. 3 semanas para eu entender algo importante.
Perdão não significa esquecer. Não significa que a dor desaparece. Não significa que confiança se reconstrói instantaneamente. Perdão significa escolher não deixar a amargura me destruir. Significa escolher buscar um caminho adiante, mesmo que seja um caminho diferente do que eu imaginei. No dia 18 de janeiro de 2025, chamei Helena para conversarmos. Sentamos na varanda, onde tudo tinha começado semanas atrás. Eu tomei minha decisão, anunciei. Ela segurou a respiração. Não vou te deixar. Não vou pedir divórcio, mas nosso casamento precisa ser reconstruído completamente, do zero, com verdade dessa vez. As lágrimas escorreram no rosto dela. Sérgio, deixa eu terminar, pedi. Vamos fazer terapia de casal. Você vai ser completamente transparente comigo daqui para frente. Senhas, celular, onde vai, com quem fala. Não porque eu vou ser um marido controlador, mas porque você precisa reconquistar minha confiança. E isso leva tempo e transparência total. Ela acenou. Sim, eu farei tudo. E sobre Lucas, continuei, ele continuará sendo meu filho, em todos os sentidos. Eu não vou tratá-lo diferente. Não vou deixar esse segredo mudar meu amor por ele. Mas você precisa entender, se um dia ele descobrir e vier me perguntar, eu vou contar a verdade. Não vou mais mentir para proteger seus erros. Eu entendo. Helena sussurrou. Respirei fundo. E finalmente eu preciso que você saiba. Perdoar não significa que não estou ferido. Não significa que a dor passou. Significa que escolho não deixar sua traição definir o resto da minha vida. Escolho tentar de novo, apesar de tudo. Mas não está fácil e não sei se vai ficar. Eu vou fazer valer a pena, ela prometeu. Vou passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. Nos dias seguintes, começamos a terapia. Foram sessões difíceis, dolorosas, onde verdades foram expostas e lágrimas foram derramadas. Mas também foram sessões de cura, lentamente. Conversei com Lucas algumas vezes. Ele notou que eu estava mais quieto, mas atribuiu ao estresse de fim de ano. Demos risadas, conversamos sobre trabalho, sobre seus projetos, e cada vez que ele me chamava de pai, meu coração se aquecia, porque ele era meu filho. DNA não define paternidade. Amor define. Rafael e Camila também não suspeitaram de nada. Continuaram suas vidas, felizes e seguros na ilusão de uma família perfeita. E talvez essa fosse a maior misericórdia. Eles não precisavam carregar o peso que Helena e eu carregávamos. Em fevereiro, numa noite depois da terapia, Helena e eu sentamos na varanda novamente. O verão estava terminando e uma brisa fresca soprava. Você acha que um dia vai conseguir confiar totalmente em mim de novo? Ela perguntou. Pensei antes de responder. Não sei. Talvez não exatamente como antes. Mas acho que podemos construir um novo tipo de confiança. Uma baseada na verdade, não na ilusão. Ela acenou. Eu aceito isso. É mais do que eu mereço. Nenhum de nós merece perdão, disse, olhando para o céu estrelado. Todos nós já falhamos de alguma forma. A diferença é que Deus nos dá a chance de recomeçar, e eu estou escolhendo te dar essa chance também. Helena pegou minha mão. Hesitei por um segundo, mas então deixei. Era pequeno, mas era um começo. Obrigada, ela sussurrou. Por escolher ficar, por escolher tentar. Eu não estou fazendo isso só por você, admiti. Estou fazendo por mim, porque carregar raiva e amargura pelo resto da vida seria me punir mais do que punir você. Estou escolhendo a paz, mesmo que seja difícil. E era difícil. Alguns dias eram mais fáceis que outros. Havia momentos em que eu olhava para ela e ainda sentia a dor aguda da traição. Mas também havia momentos em que via a mulher que eu tinha amado, que ainda amava apesar de tudo, lutando genuinamente para consertar o que tinha quebrado. Lucas continuou sendo meu filho. Rafael continuou sendo meu confidente. Camila continuou sendo minha menina. A família continuou. Diferente, mais honesta no seu núcleo, mas ainda uma família. E eu aprendi algo importante naquele período. A vida não é perfeita. As pessoas falham. O amor é testado. Mas às vezes, no meio da dor mais profunda, Deus nos dá a força para escolher o perdão, a cura, o recomeço. Naquele Natal em que encontrei o teste de DNA, minha vida desabou. Mas nos meses que se seguiram, aprendi que desabar
não significa o fim. Significa apenas que precisamos reconstruir. E dessa vez, com uma fundação mais forte, mais verdadeira. Hoje, quando olho para aquela árvore de Natal que estava decorando quando tudo começou, não vejo mais o símbolo de uma mentira. Vejo o símbolo de um novo começo. De uma família que quase se perdeu, mas escolheu lutar para permanecer. Não é a história perfeita. Não é o final de conto de fadas. Mas é real. É honesto. E às vezes, isso é mais valioso que qualquer perfeição inventada. Família não é só sangue. Família é escolha. E todos os dias eu escolho Lucas como meu filho. Escolho Helena como minha esposa, não a que eu imaginei ter, mas a real, com falhas e arrependimentos. E escolho acreditar que Deus pode transformar até as piores traições em oportunidades de crescimento e perdão. Se você está passando por algo parecido, saiba, a dor é real. A traição é devastadora, mas você não está sozinho. E você tem a força para decidir seu próprio caminho, seja ele qual for. Não há vergonha em escolher ficar. Não há vergonha em escolher partir. Há apenas a necessidade de ser verdadeiro consigo mesmo e buscar, acima de tudo, a paz que só Deus pode dar. Que Deus abençoe sua jornada, onde quer que ela leve.